E aí, galerinha, tudo bem? Vamos então continuar com o nosso assunto básico sobre intestino, que a gente já tinha conversado um pouco na segunda. Aí eu falei um pouquinho para vocês no post sobre glúten e agora eu quero deixar mais informações para vocês sobre o intestino, a importância dele e como que a gente deve fazer para manter ele sempre saudável. Tá? Então, primeiro de tudo, quais são as funções do intestino? A gente já sabe, todo mundo conhece que a principal função, então, é a excreção do que não serve para nada do organismo. O animal vai mandar embora através do intestino, principalmente o intestino grosso, que faz essa varredura para eliminação, tá bom? O que mais que esse intestino faz? Pessoal, ele digere alguns macroelementos, como principalmente ali na parte do duodeno, ele vai estar digerindo então uma parte do carboidrato e de gorduras, tá? Além da digestão, ele vai estar também fazendo a absorção de vitaminas, de minerais, principalmente nessa partezinha, tá? Além de tudo isso, gente, ele ainda tem uma parcela do intestino, é uma parte de detoxificação, tá? Além do fígado, nós temos 20% da detoxificação ocorrendo no intestino. E além da detoxificação, a parte imunológica é de extrema importância. 80% das células de defesa são produzidas no intestino, como eu falei para vocês já. Então, gente, pensa, 80% da defesa do organismo do animalzinho de vocês é produzida ali. Então, a gente tem que sim manter esse intestino saudável. E como que a gente vai manter esse intestino saudável? O que é um intestino saudável, primeiramente, né, gente? O intestino saudável é as células juntinhas, um do ladinho da outra, uma do ladinho da outra, tá? Eu vou colocar uma fotinho para vocês, onde vocês vão entender o que seria essas células juntinhas. Então, seria uma barreira intestinal adequada, tá? Essas células, então, denominadas enterócitos, que são as células do intestino delgado, essas células, elas precisam estar unidas, certo? Quando a gente tem um processo inflamatório, como por exemplo, quando ocorre com glúten, essas células, elas se afastam. E quando elas se afastam, a gente fala que tem um aumento da permeabilidade intestinal, ou seja, essa barreira que impediria que qualquer coisa penetrasse ali, proteínas de alto peso molecular, micro-organismos, toxinas, isso tudo vai estar podendo penetrar agora nesse intestino e gerar uma reação inflamatória. E pode sim ser uma reação inflamatória local, como pode ser uma reação inflamatória sistêmica. Gente, pensem, o problemão, né? Então, manter esse intestino saudável, gente, é fazer com que permaneça nesse intestino bactérias benéficas, certo? Então, são bactérias boas para o intestino desses animais. Geralmente, isso é melhor feito na infância. Então, na infância que a gente consegue manter esse intestininho legal. Tem alguns animaizinhos, gente, que eles já têm uma dificuldade imunológica, digamos assim. Principalmente essas racinhas braquicefálicas. A gente observa bastante que na infância esses animais têm muito contato com antibiótico. Já são animais que não têm um parto normal, que já é visto que o parto normal auxilia na parte imunológica. Então, esses animaizinhos, futuramente, eles acabam tendo probleminhas de pele ou algumas alterações digestivas devido justamente a isso, a essa deficiência imunológica que eles adquiriram lá na infância. Então, na infância, é muito importante a gente estar administrando probióticos e fazer a alimentação correta, porque é a partir da alimentação que a gente vai estar escolhendo as principais cepas de bactérias que vão estar colonizando esse intestino. Então, cada bactériazinha tem que estar na sua quantidade ideal. Mesmo elas sendo benéficas, se elas tiverem uma proporção inadequada com as maléficas, isso também vai gerar problema. Então, a gente sempre tem que manter as populações e as cepas de bactérias corretas, tá certo? Para que não ocorra, então, o que a gente chama de disbiose, que é uma alteração nesse microbioma, nessas bactérias, e essas bactérias, então, não consigam fazer a proteção adequada do intestino. As minhas consultas, todas, sem exceção, eu mando para casa um probiótico. Sim, porque o intestino saudável vai prolongar a vida do nosso paciente, do nosso animalzinho. Ele vai viver mais. Evitando doenças, nós estamos promovendo a saúde, certo? Então, sem probiótico não existe na minha consulta. Vai consultar com a Gabriela, vai receber uma receitinha de probiótico. Não vai ter jeito, gente.
Tem receita de probiótico. E além do probiótico, alterando a alimentação, tendo uma alimentação mais proteica, com uma menor quantidade de carboidratos. Isso eu falo, gente, com ração também, tá? Não só em relação à alimentação natural. Se tu faz uma alimentação com o teu cachorrinho com uma ração rica em carboidratos, tu também não vai estar protegendo o intestino dele. Como eu falei pra vocês, rações acima de 40% de carboidratos não é legal, e tá explicadinho nos destaques ali na seção de carboidratos como calcular isso. Eu já ensinei vocês, então procurem rações com teor de carboidrato mais baixo, ok? Uma ração mais proteica, com uma quantidade de gordura um pouco maior, tá bem? E esses dois pontinhos então vão estar auxiliando na proteção intestinal do animalzinho. Agora, gente, eu quero estar falando sobre essa fotinho aqui. Lembra que eu falei sobre o glúten com vocês? Que o glúten ele já tem uma característica inflamatória, parará, parará, parará. Então, olha como essa foto é legal. Vocês estão vendo aquela bolinha azul ali? Aquela bolinha azul que tá ali do ladinho esquerdo de vocês, essa bolinha é o zonulin. Então, essa bolinha, quando ela observa na célula, quando a célula, na verdade, detecta o glúten, essa bolinha que é o zonulin, ele vai se ligar no receptor. Esse receptor, interagindo com o zonulin, vai fazer com que a célula, olha ali, a célula está se afastando e o glúten, que é aquela partículazinha branca, está penetrando. Então, olha o que esse glúten está fazendo ali. Ele entrou no intestino, na luz intestinal, e tá gerando uma resposta inflamatória. Todas essas células daqui, desse ladinho aqui, são células de defesa, verificando que tipo de antígeno é esse. Ah, o glúten a gente já sabe que o glúten ele é uma substância inflamatória, então vamos liberar mediadores inflamatórios, citocinas inflamatórias. E o que essas citocinas inflamatórias vão fazer? Elas vão gerar uma resposta imune contra os enterócitos, que são as células de defesa. Então, o glúten gera uma resposta inflamatória das células de defesa do intestino e o intestino começa a combater o próprio enterócito. Então, a partir daí, a gente já vê que doenças imunes, autoimunes, já podem ser, sim, já podem ter, na verdade, a sua causa advinda do intestino. Sim, passou uma proteína de alto peso molecular, a célula de defesa olhou, opa, vou gerar uma resposta imune contra isso, eu não conheço. Gerei ali células de defesa com uma cadeia de aminoácidos para aquela cadeia de aminoácidos. Se no organismo tiver alguma estrutura com uma cadeia semelhante àquela, o sistema imune pode ir lá e atacar aquilo, porque ele acredita que aquilo seja nocivo a ele. Então, gente, doenças autoimunes, inflamações sistêmicas, como eu falei para vocês no post, uma otite de repetição, uma alteração gástrica, uma alteração intestinal, animais que têm alterações de humor, porque sim, o intestino também tem a capacidade de produzir neurotransmissores, boa parte da serotonina é produzida nesse intestino. Então, animais que eram alegres, do nada eles começam a ficar mais rabugentinhos, pode ser uma alteração intestinal. Gente, averiguem o intestino do animal de vocês. Ele pode estar tendo um sinal clínico tão inespecífico e a gente não sabe de onde é que está vindo e pode ser causa intestinal. Para vocês terem uma ideia, como pode gerar uma inflamação sistêmica e a gente não tem ideia de linkar que um prurido pode ser problema intestinal, que uma alteração de humor pode ser problema intestinal. Certo, gente? Por isso que eu acho muito importante deixar isso aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido bem o que eu quis passar pra vocês, que vocês consigam contar isso pros amigos de vocês, consigam contar pra parentes, que consigam transmitir essa informação, porque eu acho extremamente importante pra nós quanto pros animais. E a partir daí, então, gente, vamos cuidar desse intestino. Foi pro veterinário? Ô, doutor, e aí, será que não seria legal dar um probiótico pro meu cachorrinho? Lembrando, gente, probiótico não pode ser dado para animais imunossuprimidos, com leucócitos baixos, tá? Que isso pode gerar um efeito contrário, tá bem? Tem esse adendo. Mas sempre é bom a gente estar perguntando e tá aí vendo se a gente consegue estar administrando esse probiótico pro nosso animalzinho. Tá, gente? Tenham um excelente final de semana. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Beijo!